Bom, então voltando aqui, né? Agora com o vídeo 2 da aula 12. Continuando. Os tipos de cobertura, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito, mas aqui nós temos características, né, positivas de que cada telhamento pode ter. Tem chapa de aço zincado, você vê isso muito em fábrica, né? Aquele sanduíche trapezoidal, telhas autoportantes, telhas de alumínio. Tem algumas características que elas têm aqui. Isso daqui eu não vou entrar muito nesse mérito, porque são características técnicas do material, tá? Então, eu acho, não julgo que isso seja importante no momento de aprendizado, né? Aqui. Isso daí é um catálogo técnico, né? Então, não foge muito do que vocês vão ver como se vocês fossem comprar. Agora nas cerâmicas, entrando sim nas telhas cerâmicas, elas e as outras têm isso também. Elas têm a declividade que o material tem que trabalhar, tá? Em geral, ela vem especificado no tipo de material. Por exemplo, essas planas, elas vêm aqui, elas só podem trabalhar com uma inclinação maior que 50%. Eu tenho peso próprio do telhamento, tá? Da telha. Por exemplo, aqui eu tenho de 65 a 85 quilos por metro quadrado de telhado feito. Eu ia entrar nesse assunto, mas não vamos ter tempo. Mas o que seria o nosso próximo assunto? Seria justamente quantificar telha, quantificar ripa, quantificar caibro, quantificar terça. Imaginem aqui esse telhado de duas águas. Eu ia quantificar aqui as tesouras, quantificar a quantidade de ripa, de caibro, de terça e de telhas que eu preciso. E aí, chegar também num peso próprio dessa estrutura. Como que eu chego no peso próprio dessa estrutura? Por exemplo, esse telhamento aí que nós vimos aí, cerâmico, último aí, plano, ele fala que ele tem de 65 a 85 quilos por metro quadrado. Depende do fabricante. Digamos que eu estou usando lá do fabricante que fala que tem 65 quilos por metro quadrado. O que significa isso? Significa que em cada metro quadrado dessa área inclinada de água, eu tenho 65 quilos de telha. Ok, mas para que me serve isso? Qual a importância de saber disso? Ora, para dimensionamento estrutural. Dimensionamento de eu vou fazer paredes aqui, eu vou fazer cinta de amarração, onde eu vou pôr essa estrutura de madeira em cima. Como que serão minhas fundações? As minhas fundações são os pés, né, da minha estrutura. Elas suportam toda a carga que tem nessa estrutura. Todo o peso próprio dessa estrutura. O peso próprio da estrutura vem desde o telhado, né, desde o cabelo da minha estrutura, né? Então, para cálculo estrutural, que não é o escopo aqui da nossa matéria, eu também preciso saber o peso do telhamento. Então esse seria o próximo passo que nós entraríamos, porém também não é nada de outro mundo, tá? Então fica aí para vocês, para a continuação dos estudos, né? Os estudos futuros. Saibam que vocês vão ver nos catálogos técnicos dos materiais o peso próprio, né, dos materiais e na questão aqui dos telhados cerâmicos, nós temos aqui dessa forma, né? Aqui até esse símbolo que fala de densidade, é exatamente mesmo como se fosse uma densidade, né? Eu tenho 65 quilos por metro quadrado. Aqui a telinha do lado, a mesma coisa, né? Estou falando aqui a inclinação que ela tem que trabalhar. Aqui eu só posso trabalhar com mais de 35%. Aqui também o seu peso próprio encontrado no mercado. Aqui das mais populares, né, que nós temos aqui, essa conjugada e essa francesa, né? Essa aqui também é meio chamada de romana. Tem com esse nome romana. E essa francesa são das duas mais usuais aí que vocês costumam encontrar em qualquer loja de material de construção e por aí vai. Elas estão com uma especificação diferente aqui, né? Alto falar, a gente não vai entrar nem nesse mérito, né? Por conta
do tempo, né? Vejam que a gente fez um intensivo e mesmo assim ainda precisaria talvez de mais umas 2 aulas para a gente entrar nesses assuntos da forma mais produtiva. Mas ela fala aqui também a sua inclinação, né, que ela trabalha aqui é entre 35% e 50%, entre 32% e 40%, enfim. Mais a título de curiosidade. Outros tipos de telha, né, telhas de vidro, telhas de fibrocimento, que eram aquelas que antigamente a gente fazia com amianto, hoje é proibido, né? Não por ser feito de amianto, né, mas a grande proibição, né, por exemplo, demolição. Quando a gente vai demolir uma estrutura que é feita com um telhamento de amianto, a gente acaba quebrando isso. E no momento que você quebra essa estrutura, você libera o amianto, né? E ao inalar o amianto, ele é muito prejudicial às vias aéreas, os pulmões e afins, né? Então, por isso que hoje é proibido a utilização desse material, né? Tá até aqui falando fibras de amianto, mas isso aqui está defasado, tá? Tem estados que permitem ainda, tá? Tem leis estaduais, aí São Paulo, por exemplo, não permite. Se eu não me engano, Goiás permite. Não à toa, né? Goiás é o maior produtor de amianto, né, do Brasil, né? Então, fica um viés político, talvez, lá ser permitido. Mais uma vez, falando dos telhamentos, telha de concreto, enfim. Não vamos entrar nesse mérito, mas o mérito mais importante é aquilo que eu falei para vocês da inclinação que nós estamos trabalhando e o peso próprio, né, que fica para os estudos próximos, né, de vocês. Esse foi o capítulo 8. Entrando aqui no capítulo 9, ele tem as estruturas, os tipos, né, de estruturação das tesouras, né, como que essas tesouras podem ser apresentadas de diversas formas, né. A gente vai ver algumas aqui que são as mais características que existem. Como o próprio nome sugere, né? Tesoura simples, tesoura com 2 asnas, né? Ou tem outro nome aqui, a gente já vai ver o nome dessa peça aqui. Me fugiu o nome agora. Lanternin. Quem chamou? O Paulo não é contravento, isso? Não entendi, Paulo, o que você está falando. Não é contravento que o pessoal fala? Não, aquela peça é outro nome. Ah, tá. Tem aqui, ó, até, ó. Essa tá até no exercício de vocês, é o 11 aqui, ó. Quem que é o 11? Vamos ver. Eu também não guardo o nome das coisas, tá? Então, ainda mais de... Não vou guardar o nome das peças de telhado, né? Mas vamos ver aqui já. 11. Quem é o 11? Aqui, ó, escora. É escora ou asna, tá? Porque aqui não pôs asna, mas... Aqui tá escora e a asna tá falando aqui, no... Aqui, ó, com asnas. Asna, asna. Não é asno, asna. E as tesouras têm uns nomes super estranhos. Tem asna, tem frechal com R mesmo, né? Não é flechal, frechal, a gente vai ver daqui a pouco. Bom, os tipos de tesouras, tá? A gente vai trabalhar mais com essas 3 aqui, tá? Inclusive, no que nós temos aí dos telhados de 4 águas ou de 2 águas são essas tesouras, tá? E em cima delas, né, aqui tem a cumieira, tem as suas 2 águas, forma 4 águas, tem uma outra estruturação vindo aqui para frente, outra estruturação vindo para trás. Essas outras aí que estão à direita, né, lanternin, elas são mais industriais, né, elas têm um viés industrial e elas têm um motivo, né. Hoje em dia é muito difícil ver isso, tá? É difícil ver uma indústria assim com esse tipo de telhado, tal, mas se vocês tiverem curiosidade, se vocês gostam de história, na região da Moca, do Brás, do Ipiranga, ali aquela região de Presidente Wilson,
que liga ali o Ipiranga ali até mais ou menos o centro de São Paulo. Tem muitas daquelas indústrias do final do século XIX, do começo do século XX. Tem a da Antártica, lá que foi até tombada, lá do lado da estação Moca, ali de trem. Elas têm, vocês vão observar que tem algumas indústrias com esse tipo de telhamento. Agora, para que me serve, né, esse telhamento, principalmente esse lanterninha aqui? Aqui é aberto, né? É janela, né? Justamente para a luminosidade entrar, né? Então, isso aqui sendo um galpão, um chão de fábrica, assim, é para luminosidade e também vento, né? Entrar para você trocar o ar do ambiente, né? Então vejam que legal, né? A gente não tinha as tecnologias que tínhamos hoje em dia, né? Mas esse tipo de telhamento funcionava muito bem, né? Então você deixava o ambiente agradável, né? Bem iluminado, bem ventilado, uma tecnologia extremamente simples, né? E aí são esses telhados que têm esse nome aqui de tipo lanterninha, tá? Isso é mais a efeito de curiosidade mesmo. Outros aqui, né? E aí, o que é o objeto aí do nosso exercício de hoje. E claro que eu também vou pôr algo assim parecido na prova de vocês, tá? Para não dizer o mesmo, tá? É o mesmo que eu vou pôr. Exatamente a mesma coisa que eu coloquei no exercício de hoje vai estar na avaliação de vocês. Talvez não perguntando tudo, tá? Mas vamos aos principais, né? Ripa, caibro e terça. E cumieira, né? A cumieira vocês já estão familiarizados com ela. Mas ripa, quem que é a ripa? A ripa é esse primeiro aqui, ó, em cima, né? Quem que é o caibro? Caibro é o de baixo. Quem que é a terça? A terça, vejam que interessante, a terça tá aqui, ela vai sobre a tesoura, sobre as terças vão os caibros e sobre os caibros vão as ripas. E eu vou formando uma teia, né? Que fica dessa forma aqui. E aí nessa teia, em cima dessa teia, eu vou fazendo a colocação do telhamento, certo? Talvez sejam os itens mais importantes do telhamento. A tesoura, claro, né? Que é ela que faz a sustentação em si de tudo. Que a tesoura é esses dois triângulos aqui, né? Se você quiser imaginar em um triângulo retângulo para cá e um triângulo retângulo para cá. E sobre a tesoura, as terças, as ripas, os caibros são os elementos, talvez sejam os mais importantes que nós temos para efeito de colocação de telhas. E aí, o material que eu disponibilizei hoje lá para vocês, a gente tem aqui uma coisa que não tem na apostila, tá? Então, eu disponibilizei aí para vocês uma teoria, né, do que são esses materiais, né? Então, a tesoura, né, é a estrutura principal de apoio, né, com formato de treliça, que serve de apoio para a trama. A trama é essa teia, né, que eu falei para vocês, né, formado pela terça, pelo caibro e pela ripa. E sobre essa teia ou trama, né, são sinônimos, vem propriamente dito a cobertura, seja essa cobertura cerâmica, seja uma cobertura de todos aqueles materiais que nós vimos lá atrás. Claro, não necessariamente eu preciso de tudo isso numa cobertura de fibrocimento, eu não preciso. Mas aqui a gente está vendo um telhado mais completo, que é justamente onde a gente acaba trabalhando com as telhagens cerâmicas, e aí a gente precisa de todos esses elementos. E aí as ripas são as peças pregadas sobre os caibros, atuando como apoio para as telhas. Então aí volta lá no desenho, né? Então aqui, ó, as ripas, né? É o número 1 aí, né? Ripa número 1 estão sobre os caibros, que é o 2,
e elas servem de apoio para o telhamento. Isso a gente consegue ver bem aqui nessa figura, né? Já tem aqui as ripas e os caibros, né? 1 e o 2, vindo a trama aqui formando. E aí sobre isso aqui, todo essa teia, essa trama, eu tenho o telhamento, né? Se eu estou falando de um telhamento cerâmico, tenho aqui sobre esse telhamento cerâmico que estamos comentando aqui agora. Professor, Oi. verificando, analisando esse desenho aí que acabou de ser mostrado. Bota ele, por favor. Isso. Analisando esse desenho, essa foto aí, olhando o beiral, é recomendável a partir de quantos centímetros esse beiral? Vamos aqui para recorrer à apostila, que eu acho que é mais fácil para mostrar. Você fala aqui, né? Isso. Então, tudo isso vai depender também do tamanho da minha estrutura, tá? Como que vai ser a minha estruturação. Porém, o mínimo, tá? O mínimo que eu tenho que ter... Eu não posso morrer essa parte aqui da minha tesoura na ponta. O mínimo aqui eu tenho que ter 5 centímetros, tá? Para mais, 5 para mais. Mas tudo vai depender do que eu tenho em cima, da carga que eu tenho em cima. E aí eu consigo dimensionar quanto que eu tenho que ter desse beiral aqui para fora. Mas no mínimo é 5 centímetros. Aqui ele está falando 2, mas 5. Certo? Mas aí está mostrando o travamento da tesoura, né? A minha pergunta é do beiral. Ali onde eu mostrei está mostrando isso aqui. Aí o beiral que você fala é o quê? O beiral que o mesmo que a gente está dando no exemplo? É o 40, 15, 50? Isso. Entendi. Isso Não tem um mínimo. Isso daí não tem um mínimo. Isso daí vai do gosto do projetista. Por exemplo, vamos pegar tinha um que estava bom. Aqui. Esse não está tão bom. Isso aí. Deixa eu ver. Essa foto não está legal. Vamos imaginar aqui. Essa aí. Você fala aqui, né? Essa dimensão. Isso. Né? Eu não tenho um mínimo. Isso daí vai do gosto do seu projeto. Você pode ter um beiral de 50, de 30, de 60, de 1 metro. Aí vai do que você está projetando. Mas não tem um máximo, professor? Que você pode ultrapassar? Por exemplo, o telhado tem 3 metros. E aí, por exemplo, não tem um limite que ele pode ter? Olha, você não vai pôr um beiral de 2 metros, né? Porque aí vai ficar uma coisa esquisita. Sim. Mas... proteger a parede, né, Brasil? Oi? A função do beiral não é proteger a parede, para evitar, como é que fala, que se molhe muito as laterais da parede? Isso, exato. Então, assim, tem que ser uma coisa coerente, né? Uns 40 centímetros, 60, depende do tamanho da sua estruturação. Se você fizer maior do que isso, você vai ter um problema de, como é que fala, de estrutura, né? A própria, o caibro com a viga, com a zipa e telha vai acabar envergando esse beiral. Você está sobrecarregando essa sua estrutura, né? Está sobrecarregando a ponta dela, exatamente. Agora, assim, não sei dizer se tem um máximo, assim. Eu acho, sabe, a nossa área ela é interessante, porque a gente trabalha muito com bom senso, né? Eu não vou pôr lá um beiral de 1 metro. Né? Não vou pôr um beiral de 1 metro, um beiral de 2 metros, né? Mas... professor. Se ele colocar um beiral de 1 metro, vai ter um custo maior. Vai ter que fazer mão francesa para poder suportar a carga. Pois é, tem isso também. Diga. Em cima dessa foto aí, para fazer uma outra pergunta para o senhor. Inicia-se o ripamento de baixo para cima ou de cima para baixo da caída? De baixo para cima. De baixo para cima, né? Daqui para cima. Tá certo.
É a colocação de tudo também, inclusive de telha, a gente faz de baixo para cima. Tá. Sabe O por recorte quê? fica Tem um na motivo. cumulheira em cima. Tem que Isso, fazer tem a um gardinha, motivo, viu, porque Santana? qualquer problema que a gente tiver, a gente esconde embaixo da cumieira. Certo. Que aí Faz a é gardinha. igual azulejista, né? Azulejista esconde nos cantos, né? Você vai pôr no piso, azulejo, né? É a mesma coisa. Com o ripamento e o telhamento em si, a gente começa de baixo para cima, que aí qualquer coisa esconde embaixo da cumieira. Ok. Bom, aí acho que não faltou nada aqui de eu falar, né? Ah, não, tava naquela. Eu só vi. Então aí eu deixei aqui também esse material para vocês, tá? A apostila nesse ponto ela não fala, né? Mas é legal a gente saber o que cada um, a tesoura, o ripa, a caibro, a cumieira. Vocês já estão até enjoado da cumieira, né? A gente está falando dela toda a aula aí, né? E aqui, ó, mais uma vez falando, a parte mais alta do telhado, né? As terças, que a gente já viu lá que são as peças que estão de apoio, né, sobre as tesouras. Contrafrechal, terça da parte inferior do telhado, frechal, peças colocadas no topo das paredes com a função de distribuir as cargas da tesoura. O frechal é legal a gente ver, vamos voltar lá no desenho. Frechal é esse aqui, ó, o 6. Olha ele aqui. Quer dizer, vai toda a carga sobre ele, e aí, como acho que o Paulo estava falando aí, mas estava um pouco baixo, mas deu para entender a lógica dele. E aí também fazendo um gancho aí no que vocês estavam falando de beiral. Quanto mais beiral eu colocar, mais eu estou sobrecarregando essa estrutura, né? Esse frechal aqui, consequentemente, sobrecarregando as paredes. Então, assim, quando eu falo bom senso, de fato é um bom senso, né? Quanto que eu preciso ter de um beiral aqui para que essa água não invada a parede, não fique entrando em frestas, em janelas? Não sei, é 30 centímetros, 40, 50, então depende do projetista, tá? Em geral aí, eu vejo muito 40, 50, tá? Então, não mais do que isso aí. Tudo depende também do vão, né, que você está vencendo, tudo depende do tamanho da estrutura, enfim, por aí vai. Mas, como foi bem colocado aí por vocês, quanto mais beiral eu coloco, mais eu estou sobrecarregando aqui os apoios. E o principal apoio que eu tenho de toda essa estrutura é o frechal, que é ele que vai transmitir também a sua carga para as paredes, e aí vai descendo tudo até a fundação lá da minha residência. Chapus são os calços, né? São os calços triangulares para as terças. Volta aqui, a gente vê ele também. Aqui, ó, é o 7. Chapuz. Então, é um calço, um apoio, né, para as terças, pregado, né? Perna, é uma estrutura, perna, linha, pendural, escora, pontalete, estribo são os pregos, né? Mão francesa, tudo isso são elementos da própria tesoura, né? Então, são esses elementos dentro da minha tesoura, tá? Então tem aqui, nós vimos o 11 aqui que a gente falou que pode ser asna, né? Mas é escora também o nome, né? O 10, pendural. O 8, perna. O 9, tirante, linha, né? Que liga de um
frechal ao outro. Enfim, isso é mais uma parte para vocês saberem o que são o nome das estruturas e por aí vai, né? Não tem muito o que a gente falar a respeito disso. Professor. Oi. Boa noite. Professor, essa tesoura sem linha aqui, ele é uma questão de estética ou tem uma área para ser implantada, específica para ser implantada essa tesoura sem linha? Porque ela é totalmente diferente das outras, né? Eu não entendi sua pergunta. Como assim diferente das outras? Que outras? A tesoura sem linha, ela é uma questão de estética, porque ela não tem a linha para ser implantada e segurar embaixo, sei lá, parece ser mais uma questão de arquitetura. Porque ela não tem a linha embaixo que nem as outras, todas têm, menos ela. Ela tem um lugar específico para ser implantada. É estético. E, claro, estrutural também, né? Quando a gente trabalha com treliça, seja de madeira ou metálica, a gente tem as condições de saber quanto que cada parte dessa estrutura, e a gente chama cada uma dessas estruturas de linha, no caso, imagine que isso aqui fossem vários nós, né? Eu tenho um nó aqui, cada encontro desse é um nó. Um nó. Então, quando eu faço cálculo de treliça, eu tenho condições de saber cada uma desses elementos, ele está trabalhando comprimido ou tracionado. E aqui numa tesoura sem linha é a mesma forma, né? Eu tenho uma carga, que eu sei previamente por conta do elemento estrutural que eu quero trabalhar em cima da minha estrutura, que eu vou trabalhar em cima de uma estrutura. E aí eu defino qual vai ser o tipo de tesoura. Claro, para efeito arquitetônico, né? Uma coisa mais bonita, talvez, a pessoa queira trabalhar com uma tesoura sem linha. Agora, para efeito estrutural, com certeza, eu não posso ter um vão muito grande aqui, né, para trabalhar com uma tesoura sem linha. Ou eu tenho que ter alguns outros reforços, mão francesa, contraventamento entre tesouras, enfim, aí eu estou supondo, né, dependendo de um tipo de projeto e por aí vai. Claro que para tudo isso que eu falei de sobrecarga, atuando sobre as estruturas, a gente vai ver 90% dos casos aí trabalhando com linhas, né, as tesouras. Certo? Tá me ouvindo, Rafael? Sim. Em caso industrial, né, muitas estruturas metálicas elas são utilizadas também para a instalação de utilidade, né? Cortou bastante, aí eu só ouvi estrutura metálica e o resto... Nossa, tá... Eu falei assim, em estruturas metálicas na área industrial, quando você pega a parte estrutural do telhamento, é utilizado para você instalar utilidade também, né? Sim, a argumentação, a lógica é a mesma, tá? Isso que eu acabei de falar aqui para vocês, treliça, teve alguns aqui que tiveram aula comigo, foi no momento da pandemia, aí a gente trabalhou sistemas estruturais, vocês da Liberdade, acho que vocês viram essa disciplina com o Túlio, ele trabalhou treliça com vocês, ou não? Não, ainda não. Então, quando a gente fala de treliça, a gente fala da questão do método dos nós, enfim, um monte de questões desse tipo. Deixa eu ver se eu acho alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Perfeito. Vamos desligar o microfone aí, ó. Transferência na aula. Ou seja, a importância da tesoura pode ser dividir os pesos, né? O telhamento fica mais leve. Certo? Na verdade, ela suporta a estruturação, né, que tem sobre ela. E... Não, eu não estou com o material que eu queria mostrar para vocês. E... Ela divide e ela distribui tudo isso. E a função Achei aqui, vamos ver se é isso aqui.
a função da tesoura em si é fazer a distribuição dessas cargas da melhor forma possível, sem você gerar uma excentricidade nos pontos. Ou seja, um acúmulo de carga em um ponto em detrimento de outro ponto, né? Não é aqui que eu queria. Vendo esses cálculos aí já deu até uma dor de cabeça, viu? Não, é da hora esses cálculos aí, ainda mais com essa letra aí, da hora, mano. É, a minha letra, né? Olha, linda a minha letra, né? Lindona. Será? Parece escritura antiga, ainda mais de preto. Ô, Gabriel, para de puxar o saco, Gabriel. Quem? Eu não tô puxando o saco não, eu tô sendo eu, pô. Você quer Deixa falar? de ser puxar saco, Gabriel, pelo amor de Deus. Manda internar esse Gabriel, pelo amor de Deus. Você não Vamos vai lá. ganhar 10 assim não, Gabriel. Não adianta. Nossa, escritura linda. Nossa. Escritura linda, mano, deixa eu vazar aí. Faz É tão tempo. linda que parece um pergaminho. Faz tanto tempo que eu ainda escrevia com letra corrida. Hoje eu já nem escrevo mais assim. Escrevo do jeito que vocês veem que eu escrevo na lousa. Bom, enfim, mas eu não consegui aqui. Deixa eu ver no Pai Google. Eu consigo mostrar para vocês. Que inclusive é o que lá em Guarulhos a gente costuma fazer muito isso, esse semestre passado, enfim, por conta de tudo que a gente nem precisa repetir de novo, a gente não fez, mas a gente costuma fazer, eu costumo passar lá para os meus alunos aquela brincadeira da ponte de macarrão, né? O conceito é o mesmo. Então o que acontece? Eu tenho dois apoios aqui, um apoio A e um apoio B, por exemplo, e cada uma dessas ligações aqui a gente chama de nó. E aí a gente tem, isso aqui é uma treliça, tá? Pode ser de madeira, pode ser de metal, o conceito é o mesmo, não importa. E a gente sabe, de acordo com as cargas que estão trabalhando sobre essa estrutura, a gente tem condições de saber as dimensões de cada uma dessas estruturas e saber se elas estão trabalhando comprimidas ou tracionadas. E isso é importante numa tesoura de telhamento, justamente para eu fazer a distribuição das cargas desse telhamento da melhor forma possível, melhor forma adequada, para que eu não tenha problemas de excentricidade, né? Quando a gente fala excentricidade, é de acúmulo de uma carga mais em um ponto em detrimento de outro e gere problemas futuros para essa estruturação de telhado, tá? Então esse é o princípio, né? Se a gente fosse fazer o cálculo de dimensionamento estrutural das tesouras, né? O que nós não vamos fazer, seria resumidamente isso que eu falei agora aqui nos últimos minutos. Certo? Rafael. Oi. Das coberturas do cobrimento que é legal é aquela octagonal, né? O que de não sei o que é legal? Usa-se muito em quiosque. Mas eu não entendi o que você falou. Octagonal. Não, beleza, mas antes disso eu não entendi. Então, um dos cobrimentos que eu acho interessante é o octagonal, que usa-se muito em quiosques, né? É aqueles de quiosque? Eu não conheço. Aqueles que é meio, parece oca de índio? Isso.
que tem um vão livre no meio. É só um pilarzinho no meio? Não, na verdade não tem pilar. É assim, ele fecha em cima com o chapéu, né? As pontas dos vigamentos, das estruturas, ele se une no final da inclinação e usa-se uma cinta para fazer o travamento desse vigamento, dessas terças. Tá. Existe uma infinidade, né, de estruturações que nós temos. E, enfim, claro, a gente está aqui se atendo ao básico, que é a tesoura. Eu estou falando aqui, né? a título de curiosidade. Ah, não, claro. Não, Bem-vindo, assim, é sempre bem-vindo, né, esse tipo de curiosidade. Então, mas tá fora do... Isso, tá fora do que você está explicando aí. Eu estou falando a título de curiosidade só. Sim, sempre bem-vindo. A gente não pode viver na caixinha, né? Sempre tem outras coisas, né? E é legal mesmo, existem várias estruturações aí bacanas aí. Enfim, né? Aqui é o nosso pontapé inicial. Bom, gente, aí vocês viram que eu deixei um questionário, né? Um questionário para cumprir tabela. Eu ia deixar um outro exercício de cálculo com vocês, mas eu preferi deixar para amanhã. Então, ali é o exercício, né? Estou perguntando aqui qual a função de ripas, caibros e terças. E qual o nome das peças aqui, né? A gente viu aí no capítulo 9 da apostila. Aqui é a mão francesa, né? 16. O 9 aqui é a linha. 6 ali a gente viu o frechal. Enfim, tem aí as estruturas. E elas nos ajudam também a ter aquela visão espacial, né? Que é tão importante para que nós enxerguemos o que se passa, né, sobre esse telhamento. E por aí vai. Como esse questionário é tão minúsculo, né, tão pequeno, e amanhã já é a nossa revisão, amanhã provável que eu aperte um pouco mais vocês. Peço para vocês me mandarem a chamada, né? E se alguém tem alguma pergunta para fazer, se não, hoje vai todo mundo mais cedo para casa, né? Todo mundo já em casa, mas enfim, né? Perguntas? Não. Todo mundo quer. Não. Todo mundo quer sair mais cedo, então, né? Fica quieto, Gabriel. Fica quieto, hein? Vocês têm sorte que eu não tenho pergunta agora não, hein? Talvez amanhã. Amanhã... Gabriel, pergunta aí, Gabriel. Pergunta. Amanhã, como eu falei para vocês, vai ser um pouco mais cheio mesmo, né? Amanhã eu vou encher um pouquinho mais. Vai ser um pouco mais cheio que a gente vai fazer de novo essa parte de cálculo. Eu sinto que vocês estão mais firmes, mais confiantes, mas mesmo assim ainda eu acho que geram dúvidas, né? Então eu já vou deixar alguns exercícios preparados e vou postar como aula 13. E aí amanhã vai ser esse pontapé inicial e aí eu já falo também toda a parte de teoria que a gente vai precisar. Essa prova de sexta, ela é mais curta, ela é mais direta, assim, ela não tem tanto segredo, né? Mas é legal a gente fazer uma revisão bem consistente, assim, para que todo mundo se mantenha aí no mesmo nível aí, que, como eu falei ontem para vocês, tá legal aí, tá tendo um trabalho bacana aí. Tô vendo que todo mundo abraçou a causa, tá sendo bem interessante. E aulas da semana que vem, não sei ainda. Muito provável que eu saiba na sexta. Desconfio de algumas coisas, mas não são certeza ainda.
algumas aulas que eu vou fazer, vou ficar, mas eu acredito que não seja mais todo dia, né? E aí vamos ver como que vai funcionar, né? Certo? Eu vi que vocês mandaram a chamada aqui, então boa noite, né? Se ninguém tem mais nada aí para A colocar. chamada minha, eu tô sem WhatsApp, tá? Não, tranquilo. Beleza, professor. Boa noite. Beleza, Paulo, tranquilo. Bom, meninos, boa noite, então bom descanso e até amanhã no mesmo horário eu mando o convite e aí amanhã a gente dá um gás maior aí para revisão da nossa prova, tá bom? Amanhã até meia-noite, né? Beleza, professor. Boa noite. Amanhã até boa 1 hora noite. amanhã. Até 1 da manhã aí. Ô, Ô, professor, Gabriel, você não trabalha não, Gabriel? um beijo pra você aí, ó. Boa Não, noite. trabalha O sim, Gabriel tá mandando. Oi, quem que tá falando aí? O Gabriel te mandou um beijo, uma boa noite. Você não escutou, não? Não, dispenso. Mentira, mano. Dispensa aí, ó. Dispensa. Mentira do duplo, hein, mano? Valeu, professor. Obrigado. Boa Falou, noite. Falou, gente. valeu, Tchau. professor. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Falou, professor. Aí, pessoal.